europeu, em afronta à OTAN. Na última convenção do Partido Chinês, o presidente da China disse que até 2050 eles serão a nação dominante no mundo, e serão dominantes tecnologicamente, economicamente e culturalmente. Eles querem impor a sua cultura aos restos dos povos da Terra. E isso não é divulgado pela mídia, mas a China está construindo ilhas artificiais em todo o mar da China, em afronta aos países da OTAN e os Estados Unidos. Então, irmãos, nós realmente estamos vivendo um tempo de rumores de guerra. Também Cristo disse que o nosso Evangelho, que o Evangelho de Cristo ia ser pregado em todas as nações. Eu levantei alguns dados, só para vocês terem ideia do potencial, de como tem crescendo exponencialmente a divulgação do Evangelho. No século XVIII, irmãos, a Bíblia era traduzida em 71 línguas. Hoje, irmãos, a Bíblia é traduzida em no século XIX, a Bíblia foi traduzida em 567 línguas. No século XX, já passávamos de 1.000 línguas. Hoje, no século XXI, a Bíblia é traduzida em 2.539 línguas. Sabe o que isso significa? Pouquíssimas pessoas na Terra, pouquíssimas, não conseguem ler o Evangelho na sua língua natal. Isso está se cumprindo. Cristo disse que o Evangelho seria pregado em toda língua e toda nação. Senhores, os meios de comunicação estão tomados de coisas que não são boas, coisas que são satânicas, mas a gente sempre acha alguém que a gente não espera falando do amor de Cristo. Não importa quem seja e como seja, mas o Evangelho vai ser pregado, irmãos. Eu gostaria de continuar lendo Mateus 24, de 21 a 30. Porque nestes tempos haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviado, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos profetas, falsos cristos, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior das casas, não acreditais, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Logo, em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Irmãos, basta a gente ler os jornais, ver a mídia. É impressionante a falta de amor que reina entre nós. É impressionante ver o que está acontecendo com a humanidade. Na era moderna, nós estamos vivendo a primeira fome por má administração política generalizada em um país. Até então, isso não tinha acontecido. Olha como a obra do inimigo está se manifestando e como os sinais preditos por Cristo estão se manifestando. Esse versinho, o 28, que diz, onde estiver os cadáveres, e aí se ajuntarão os abutres, ele é tirado de um ditado popular judeu, que quer dizer, aonde abundam os sinais, aonde tem muitos sinais, alguma coisa está acontecendo lá. Irmãos, os sinais são claros, os sinais são muitos da volta de Cristo. Nós não podemos nos esquecer que estamos vivendo no tempo do fim. E como também foi dito, nós já passamos por esses sinais do escurecimento do Sol e da Lua, que ocorreu em 19 de maio de 1780, que foi o dia da grande escuridão, e na grande chuva de meteoros de 13 de novembro de 1833. Irmãos, os sinais estão aí. Estão para todos nós vermos.
Eu gostaria de continuar lendo em Mateus 24, 32, até Mateus 24, 32, 33. E aprendei, pois, da parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovarem e as folhas brotarem, eis que estará próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que estás próximos às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo se aconteça. Temos como, irmãos, esquecer desse momento? Esquecer do advento? Mas tem mais uma coisa que nós devemos ficar atentos, porque nas cartas escritas no Apocalipse para as igrejas, é narrado o que acontecerá na igreja dos últimos tempos, na igreja de Laodiceia, que é a igreja que nós vivemos agora. Eu peço, irmãos, que abram a Bíblia em Apocalipse 3, 14, 22. Desculpa, Apocalipse 3, vamos começar no versículo 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, o verdadeiro, o princípio da criação de Deus, o começo das tuas obras, que nem és frio. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, porque assim és morno, nem és quente nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, sou rico e abastardo, e não preciso de coisa alguma, e nem sabeis que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que enriqueças. Vestiduras brancas para vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Colírio para ungir teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino aquele que amo. Irmãos, acho que todo mundo aqui já tomou água morna e lembra da sensação que é tomar água morna. Como nós nos sentimos sabendo que a nossa igreja, que a igreja dos nossos tempos, tem esse sabor, tem esse paladar a Deus? Como nós podemos, irmãos, viver tranquilamente, sem procurar o reavivamento, sabendo que nós temos esse sabor para Deus, que somos mornos? E ser morno, irmãos, é uma grande armadilha, porque antes, se nós fôssemos totalmente frio, porque se nós não fôssemos frio e não morno, o Espírito Santo poderia atuar em nós de uma maneira muito mais contundente. Quando nos tornamos mornos, nós nos tornamos refratários ao verdadeiro amor de Cristo. Cristo revela que nós nos sentimos ricos, que nós nos sentimos abastardos, mas, na verdade, somos miseráveis. Somos miseráveis e estamos nus. Muito mais do que a riqueza material, que não há problema nenhum em ser rico, é apenas uma dificuldade a mais para se salvar. A questão da riqueza, ela é uma riqueza intelectual. Quando nós temos a palavra de Deus como algo intelectual. Nós somos a igreja adventista, a igreja que foram reveladas as profecias, a igreja que tem as 3 mensagens angélicas, a igreja que compreende Daniel, a igreja que compreende Apocalipse. Nós somos ricos em conhecimento, irmãos.
mas quanto desse conhecimento realmente está agindo em nosso coração? Quanto desse conhecimento realmente está mudando a nossa alma? Quanto desse conhecimento está transformando a nossa vida? Nós estamos nos tempos do fim, nós vemos o sinal com clareza, somente quem não quiser enxergá-lo não enxerga. E nós sabemos o que Cristo alertou a nossa igreja. Mas Deus nos aconselha, irmão, a comprarmos ouro refinado. Eu não sei se todos tiveram a oportunidade de ver um metal sendo fundido. É um processo muito curioso, porque a princípio não acontece nada com o metal. Ele apenas vai mudando de cor, mas ele se mantém exatamente da mesma forma. E muito rapidamente ele se liquefaz. Em seguida, toda a escória, tudo que não é bom, tudo que não pertence àquele metal para torná-lo puro, ele flutua. E Deus diz para nós comprarmos ouro refinado dele. Irmão, como podemos fazer isso? Nós temos que refinar a nossa fé. Nós precisamos refinar a nossa fé no dia a dia, provando a nossa fé, vivenciando a nossa fé. Porque quando a nossa fé é provada, e nós, na dificuldade, reconhecemos a mão de Deus atuando em nossa vida, nós nos tornamos ouro refinado. Nossa vida é transformada. E aquilo que é escória, aquilo que não é de Deus, se separa. Porque Deus diz na sua palavra, onde há luz não há trevas. Ele nos diz, irmãos, para comprarmos colírio. O colírio está aqui. Nós temos o colírio. Nós temos a palavra de Deus. Mas ela só é útil se ela for usada. E, de novo, ela tem que ser usada com o coração, não só com a mente. Nosso Deus é um Deus racional, sim. Mas a mudança que Deus faz em nós não pode ser só intelectual. Ela não é só intelectual. Ela só é válida quando nós mudamos o nosso ser, o nosso coração e a nossa mente. Devemos ter vestiduras brancas para tampar as nossas nudez. Irmãos, o pecado é uma mácula. O pecado nos suja. E nós devemos tirar o pecado de nossas vidas. Devemos comprar essa vestidura branca. Vamos passar a vida tentando. Mas o importante é estarmos melhor amanhã do que estamos hoje. Continuando, irmãos, no versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Mas Deus é tão amoroso, Ele é tão generoso, que Ele termina essa repreensão com uma promessa. Eis que estou à porta e bato. Ele não diz, eis que estou à porta e entro. Eis que estou à porta e bato. Depende de nós o primeiro passo. Depende de nós deixar que Cristo entre no nosso coração. Irmãos, entrar no coração é algo muito profundo, é algo transformador. Deixar a intelectualidade, a soberba de lado e permitir que Deus haja em nossas vidas é fundamental. Quantas vezes mesmo eu me vendo planejando e pedindo a Deus para que faça os meus planos acontecerem? Que imaturidade! Nada dá certo e tudo dá certo de uma maneira diferente, e só depois que o tempo passa eu consigo entender por que aquilo aconteceu. Irmãos, fé é confiar, é se lançar. E precisamos disso nesses dias do fim. Precisamos disso na igreja dos últimos dias. E aquele que vencer, sentará com Cristo, ao lado do Pai. Irmãos, a promessa é maravilhosa, mas o caminho não é fácil. Não tem facilidade. O nosso tempo é um tempo difícil. O nosso tempo é um tempo que Cristo nos alertou das dificuldades. Então já sabemos
que estamos nos tempos do fim. Todos nós conhecemos os sinais. Aqueles que têm dúvida, peço que orem a Deus e peço que Deus mostre esses sinais para ele. Devemos vigiar, devemos cuidar. Sabemos que Cristo nos alertou da igreja do nosso tempo, que é uma igreja morna. E sabemos que essa igreja precisa de um reavivamento, como ouro refinado, como colírio para os olhos e vestiduras brancas. Mas também Deus nos orientou como Ele quer a sua igreja. E eu peço a todos que abram em 1 Coríntios 12, versículo 12. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois é um só Espírito. Todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos vós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isto deixa de ser do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isto deixa de ser corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs membros e colocando cada um deles como lhe aproveu. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, o membro do corpo que parecem ser mais fracos são os mais necessários. Irmãos, é uma comparação óbvia à maneira orgânica que o apóstolo descreve a igreja. Deus é o cabeça, Deus sabe exatamente o que acontece na igreja, o seu Espírito Santo controla o que há na igreja. E nós somos o corpo. E como um corpo, irmãos, cada um de nós tem um papel. E algumas vezes, irmãos, o papel que queremos não é o papel que queremos não é o papel que Deus tem para a gente. Como ele disse, porque não sou olho, não sou corpo, nem por isso deixa de ser. Não é, irmãos, porque dentro do corpo da igreja, alguém não tem a posição que queria, ele deixa de ser igreja. Muito pelo contrário. Ele está usando de uma coisa chamada abnegação, em prol da obra de Deus. Eu tenho uma certeza, irmãos, tudo o que acontece dentro dessa igreja, a igreja adventista do sétimo dia, só acontece por uma razão, porque o Espírito Santo permite. Porque se não fosse assim, não aconteceria. Existem ataques do inimigo, com certeza, não há a menor dúvida. Mas a igreja, ela cresce e segue forte, porque o cabeça da igreja é Cristo. E aquilo que Cristo dirige é perfeito. Continuamos lendo, irmãos. Para que não haja divisão no corpo, nem pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em todo favor um dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com eles. Se um deles é honrado, todos se regozijam.
Eu vou pedir para a gente fazer um pequeno exercício mental. Pensa numa pessoa que você gosta muito. Pensa nessa pessoa recebendo uma promoção no emprego, um filho passando no vestibular. Tenta trazer o sentimento de quando você viveu essa experiência. Agora, o contrário. Pensa numa pessoa querida que teve um momento de decepção, uma perda. Uma pessoa querida que sofreu um momento de humilhação. Pense esse sentimento e vamos continuar trabalhando com ele. Porque eu vou reler o que foi dito pelo apóstolo. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos se regozijam. A palavra é cuidado. Irmãos, cuidado só existe com abnegação. Cuidado só existe quando a gente abre mão do eu. Enquanto nós estivermos na obra de Deus, pensando que estamos fazendo aquilo que nós queremos, nós não estamos fazendo a obra para Deus, estamos fazendo para nós. Cuidado, irmão, é um cuidado cotidiano. É ter carinho pelo irmão que está do lado. E quando eu digo ter carinho, é muito mais que um abraço e um sorriso quando a gente entra na igreja. É ter cuidado de zelar por aquele irmão, não fazer um comentário maldoso. Ajudar quando perceber que o irmão está em dificuldade. Porque o mundo precisa de uma igreja com essas características. O mundo lá fora está sendo bombardeado pela ação do inimigo. E nós somos um barquinho no meio do oceano, nesse oceano dos finais dos tempos, de tudo de ruim que está acontecendo. E como nós poderemos ser um ponto de segurança para essas pessoas quando existe discórdia? Isso também se refere à nossa mornidão, porque se tivéssemos mais abnegação e pudéssemos sentir o Espírito Santo, conforme ele tem que ser sentido, nos entregando, deixando ele manifestar, com certeza, irmão, esses sentimentos sumiriam. Todo momento vai ter discórdia. As relações humanas existem discórdia. A todo momento vão ter pessoas com ideias diferentes. Mas, irmãos, se tem um irmão do seu lado com uma ideia diferente, saiba que essa ideia é permissão de Deus. Porque a igreja, como foi feita a analogia, ela é orgânica, ela é um organismo. Se não há diversidade no organismo, o organismo vai estagnar, ele não vai mudar. É necessário que haja diferenças entre os membros da igreja. Isso é saudável. E eu digo mais, isso é da vontade do Espírito Santo. Peço, irmãos, que possamos orar de noite e que Deus nos mostre aonde nós estamos servindo de pedra de tropeço para a igreja dele e para os membros da igreja dele. Porque eu tenho certeza que eu, em algum momento, fui pedra de tropeço para alguém. Eu tenho certeza que eu não faço tudo o que eu podia fazer pela igreja. E eu tenho certeza que o mundo precisa mais do que nunca de uma igreja que segue a palavra de Deus. Uma igreja que está voltada para a palavra de Deus. Uma igreja que olha para Cristo e prega Cristo para o mundo. Continuar lendo, irmãos, no versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente, membros deste corpo. A uns estabeleceu Deus a igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagre, depois dons de cura, socorro, governos, variedades de língua. Porém, são todos apóstolos? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de cura? Falam todos com outras línguas? Interpretam-nos todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Irmãos, eu, quando me converti, eu procurava meus dons em mim.
eu ficava me olhando e perguntando, no que eu posso ser bom? O que eu faço de bom no mundo que pode ser bom para a obra de Deus? Mais uma vez, eu estava usando o método errado. Porque, irmãos, quem sabe o que é bom para a gente é Deus. Não somos nós. Deus deu um dom para cada um. Esse dom não é nosso. Esse dom é dele. Nós temos que ter muito claro isso. Tudo o que fazemos de bom vem de Deus. E nós devemos usar isso na sua obra. E, de novo, Deus pede para sermos zelosos. Irmãos, zelo depende de amor. Pense numa coisa que vocês, um objeto que vocês gostam, uma coisa que vocês têm cuidado, um carro que vocês lavam, um aparelho eletrônico que vocês cuidam, um telefone que toma cuidado para não cair no chão. Isso é zelo. Quando, irmãos, fazemos isto na obra de Deus? E eu também pergunto isso para mim. Quando nós temos esse cuidado e esse zelo com a obra de Deus? Quando nós paramos e nos perguntamos se o que fazemos está de acordo com a obra de Deus? E tem uma outra coisa que é muito importante. A obra de Deus não acaba quando a gente sai por aquele portão. A obra de Deus continua. Nós não deixamos de ser igreja quando passamos por aquele portão. Nós continuamos sendo igreja. E precisamos, irmãos, levar esse espírito de comunhão, esse espírito de organização, esse espírito de saber que Deus é o nosso mestre, que Cristo é o cabeça da igreja e que o Espírito Santo nos usa como instrumento a cada dia. Eu peço, irmãos, que hoje, ao orarmos, a gente inclua isso na nossa oração, que a gente peça para Deus mostrar os nossos dons, que Deus corrija os nossos erros, que Ele mostre aonde precisamos melhorar. São os últimos dias. Cristo pode voltar amanhã. Eu não vou perguntar quem está preparado ou não, porque cada um sabe exatamente como está a sua relação e sua comunhão com Deus. Mas quanto de nós vamos ser cobrados por almas que não foram salvas, porque não fizemos o nosso papel como deveríamos na obra de Deus? Quanto de nós vamos ser cobrados porque não abandonamos a vaidade na obra de Deus? Peço, irmãos, orem essa noite, para que Deus mostre a todos nós aonde possamos melhorar e aonde podemos mudar na obra, para que trazemos mais alma para a obra de Deus e termos mais pessoas tiradas da mão do inimigo e que estarão com nós nas mansões celestiais. Chamar o irmão para cantar o último hino. Amém. Prostrado aos teus pés, eu desejo estar, e com alta voz venho a ti, venho a ti. Teus pés, eu desejo estar, e com alta voz venho a ti, venho a
Oh meu Deus, quando clamo, que grande honra poder falar ao trono teu. És amor e graça, poder e glória, ó meu Deus, eu quero ser só teu. Prostrado aos teus pés, eu desejo estar, e com alta voz venho a ti, venho a ti. Oh meu Deus, quando clamo, que grande honra poder falar ao trono teu. És o amor e graça, poder e glória, eu quero ser só teu. Oh meu Deus, quando clamo, que grande honra poder falar ao trono teu. És amor e graça, poder e glória, ó meu Deus, eu quero ser só teu. Oh meu Deus, eu quero ser só teu. Só teu. Amém, Jesus, amém, Pai. Obrigado, irmão, pela linda mensagem. Gostaria de convidá-los a ficar em pé para fazermos a oração final. Pai amoroso, Pai misericordioso, Pai criador de tudo que há. Peço, Pai, que perdoe-nos dos nossos erros e pecados e seja misericordioso conosco, Pai, derramando o Seu Espírito Santo com abundância em nossas vidas. Que possamos, Pai, cada dia mais sermos um instrumento na Sua mão. Que possamos, Pai, edificar a Sua igreja. Que possamos estar atentos aos momentos finais e não cairmos em nenhuma armadilha do inimigo. Peço, Pai, que nos acompanhe nessa semana que começa, que seja uma semana repleta do Seu Espírito Santo e da Sua presença em nossas vidas. Guarde a todos nós, nos guie pelo Seu caminho, que o Seu cajado seja a nossa destra, Pai. É o que eu te peço, em nome de Seu Filho amado Jesus. Amém.